Agora podem sentar e abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia, ainda está no abraço. Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje é Páscoa e nós vamos falar um pouco acerca de se não do principal, o principal símbolo da Páscoa e o seu significado durante toda a Bíblia e o seu significado para nós como igreja hoje, para que nós entendamos a importância deste símbolo. Não é o coelho, não. O cordeiro. O que significa esse cordeiro? Por que a Bíblia chama Jesus de Cordeiro de Deus? O que isso significa? Qual a mensagem que está por trás disso tudo? E a minha oração é que o seu coração esteja aberto para entender estas verdades, para que você preste muita atenção e você mergulhe nesta palavra. E você deixe que o Espírito de Deus conduza os seus passos, porque nós vamos andar na Bíblia hoje, de Gênesis até Apocalipse, procurando o Cordeiro de Deus na Bíblia. E descobrindo por que a Bíblia chama Jesus de Cordeiro. E de todos os símbolos, há tantos símbolos para Jesus. Jesus é o quarto homem na fornalha, quando nos dias do cativeiro babilônico. Jesus é o oleiro que Jeremias viu. Jesus é tanta coisa dentro da Bíblia, há tantos símbolos dele, mas há um que persiste. Há um que ultrapassa todos os tempos, há um que permanece até hoje. Ele é chamado o Cordeiro de Deus. E o que isso tem para mim? O que isso significa na minha vida? Por que João chama ele de Cordeiro de Deus? João o Batista, e eu vou começar do meio da Bíblia, depois eu vou para o início e depois eu vou para o final. A viagem hoje é longa. Se você não tem Bíblia, sempre perto de um crente, mas você não deixe de acompanhar, senão você vai ficar boiando. Porque a viagem hoje é longa. Aperte o cinto que o piloto apareceu. Amém, amados? Amém. Quando Deus mandou João o Batista batizar no Jordão, como sendo o precursor do Messias, Deus chamou João e disse a ele que ele deveria batizar na unção de Elias. Ele deveria batizar na unção de Elias, preparando o caminho para que o Messias entrasse em cena. E é óbvio, imagina você, coloque-se no lugar de João. Deus chega para você e diz assim: você vai batizar as pessoas no Jordão, preparando o caminho para a vinda do Messias. E um dos que você vai batizar é o Messias. Irmãos, a primeira coisa que você ia perguntar era: quem é ele? Como é que eu vou saber? Imagina. A maior esperança, 4.000 anos de história esperando essa profecia cumprida. De Adão até Abraão, 2.000 anos. Quando chega em Abraão, a coisa se estende e Deus esclarece mais ainda a profecia. Haveria alguém que esmagaria a cabeça de Satanás. Ele é o Messias esperado. Todas as gerações de Israel viveram esperando este Messias. De repente Deus chama João e diz: chegou a hora. O Messias vai vir. E você vai ser o cara que vai batizar ele. Uau! Como é que eu vou saber quem é ele? E Deus não diz isso. Deus é bom nesse negócio, né? Ele não dá uma resposta pronta a ninguém. Ele diz: eu vou lhe dar um sinal. Aquele no meio da multidão que você vai batizar. Aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer, é ele. Rapaz, eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, de que todo dia ali nas águas do Jordão, quando João mergulhava, alguém que puxava, olhava para ver se via alguma coisa. Era uma agonia. E depois de vários dias, João batizando para arrependimento, apareceu no meio daquele povo alguém que era muito conhecido de João. Se não um dos melhores amigos de João. As mães dele, tanto de João quanto daquele que ali vinham, eram, além de parentes, muito amigas. Quando Maria fica grávida de Jesus, pela anunciação do anjo, ela vai confidenciar isso à sua prima Isabel, a mãe de João, que também estava grávida miraculosamente de João. Já tinha 6 meses. João era 6 meses mais velho do que Jesus.
Isabel estava em 6 meses de gravidez quando Maria fica grávida. E Maria vai compartilhar com Isabel aquilo que ela recebeu da parte do Senhor. E acontece aquele encontro maravilhoso. E o Espírito de Deus enche João desde o ventre. Isabel e Maria entram no reteté, né? Se fosse pentecostal, eles estavam rodando já, né? No mistério, porque o poder de Deus baixa ali. João e Jesus com certeza cresceram juntos. João e Jesus brincaram de bola. Não sei se tinha bola naquele tempo, não. Brincaram de alguma coisa, né? O futebol da época. Tomaram banho no rio. Foram para a escola, possivelmente juntos. Suas mães eram amigas. Eles eram primos. Então João conhecia o caráter de Jesus. E sabia da integridade do caráter de Jesus. E sabia da santidade do caráter de Jesus. Viu Jesus crescer. Viu a sua conduta. Quando Jesus aparece nas águas do Jordão para ser batizado por João, João diz: alto lá, primo. Não sou eu que devo batizar você. É você que deve me batizar. Eu batizo para arrependimento de pecado. De qual pecado tu estás te arrependendo? Convivo contigo. Eu estou parafraseando o texto. Convivo contigo. Sou testemunha da tua vida. Não vejo em ti nada que possas te arrepender. Jesus olha para João e diz: primo, não te mete nessa história. É necessário que se cumpra toda a lei. Quem recebeu o ministério de batizar fostes tu, não eu. Eu me submeto à unção que está na tua vida. João jamais imaginava que aquele era o Messias. João jamais imaginava que o seu primo era ele. Era ele o Salvador. E a Bíblia diz que João toma Jesus e o mergulha nas águas do Jordão sem nenhuma expectativa. E quando João o tira das águas, João disse: eu vi o sinal que Yahvé disse que viria. Eu vi os céus abertos. Eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea como de pomba. E uma voz do céu disse: este é o meu filho muito amado em quem eu me alegro. E João se levanta debaixo de uma unção profética e diz algo surpreendente: eis o Cordeiro. Mas Deus não disse que ele iria batizar um cordeiro, disse que ele iria batizar o Messias. Mas João, debaixo de uma unção, diz: ele é o Cordeiro de Deus. E ele vai tirar o pecado do mundo. Depois que João batiza Jesus, o seu ministério se encerra. João é preso. Terminou o trabalho dele aqui na terra, ele está pronto para morrer. Mas na prisão, João entra em crise. João não esquece a cena que ele presenciou do céu aberto, da voz de Deus e do que saiu da boca dele. Ele não consegue entender o que saiu da boca dele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Na prisão, João chama alguns dos seus discípulos e diz: vai até Jesus, encontra ele e pergunta algo para mim, porque eu não estou aguentando. É ele? Ou nós devemos esperar outro? Ou é João? Mas tu não profetizaste? Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Debaixo da unção de Deus, às vezes sai coisa da nossa boca que nós depois vamos digerir e dizer: eu disse isso. É a unção que faz a diferença. E os discípulos de João vão até Jesus e dizem: aquele que te batizou no Jordão mandou perguntar: és tu o Messias? Ou nós devemos esperar outro? E Jesus diz assim, Jesus pega e diz: fica aqui um pouco. E começa a curar pessoas, a libertar pessoas, a pregar para as pessoas. E diz: vai e diz a João que os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, e acima de tudo, o reino de Deus é pregado aos pobres. Só conta isso a João. Os frutos do que eu estou fazendo vão dizer quem eu sou. Eu não vou dar testemunho de nada. Digam a ele o que vocês viram e ele chegará à conclusão. E João morre sabendo de uma coisa: foi ele que declarou que Jesus era quem ele era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que o Cordeiro? Por que não o profeta? Depois desse momento, em todo o tempo, Jesus nunca mais foi chamado de Cordeiro. Ele é chamado de mestre, ele é chamado de rabi, ele é chamado de pastor, ele é chamado de tanta coisa, mas de Cordeiro foi ali. Ali foi definido o fim da história de Jesus. O Cordeiro deve morrer. O Cordeiro vem com um único objetivo: morrer. E para João, o mais assustador é porque ele sabia disso. Já imaginou? Alguém chega para você
E você vai ministrar a pessoa, e o que Deus diz para você liberar para essa pessoa é: eu vou te matar? Que horror! Mas no caso de Jesus, que sublime, pois o ápice do ministério de Jesus seria a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje celebrando a ressurreição. O que é o cordeiro? O cordeiro é o único animal na Bíblia que substitui o homem. Quando você fala de Jesus como cordeiro, você tem que olhar e dizer: eu estou falando dele como meu substituto. Jesus como mestre não é seu substituto, Jesus como leão não é seu substituto, Jesus como a videira, não. O único momento na Bíblia em que ele substitui a mim e a você é quando ele se apresenta como o cordeiro. Quando Deus olha para Jesus como cordeiro, ele não vê Jesus. Ele não vê o verbo eterno, ele vê a mim e a você. Você já vai entender isso daqui a pouco. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Jesus como cordeiro, ela está dizendo: você está justificado diante do Senhor. Aleluia. Quando é que esse cordeiro aparece na Bíblia? Vamos para Gênesis capítulo 3. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim santo, Gênesis capítulo 3. O homem santo debaixo do governo de Deus. Para que através da santidade o homem tivesse comunhão com Deus. Uma vez tendo comunhão com Deus, exerceria a autoridade de Deus na terra, governando em parceria com o seu Criador. O homem comete alta traição contra Deus e faz uma aliança com Satanás. O pior capítulo da Bíblia é esse que você está aberto agora, Gênesis capítulo 3. Aqui está a maior tragédia da humanidade. Quando o homem rejeita o seu estado de santidade, a sua condição de filho santo e o governo de Deus sobre ele, e decide ser independente de Deus, e não sabe tal homem que ao sair de debaixo do governo de Deus, automaticamente ele se coloca debaixo do governo de Satanás. O homem peca. E ao pecar, o homem se descobre nu, o homem se descobre vulnerável, o homem se descobre fraco. Deus entra em cena, procurando este homem. Você vai ouvir a voz de Deus lá no jardim, e eu acho isso espetacular, porque mesmo o homem pecando, Deus não falta no encontro que tinha com o homem. E aqui é estabelecida uma verdade: o meu pecado não muda a agenda de Deus, o meu pecado não afasta Deus de mim, o meu pecado me afasta de Deus, mas Deus continua lá no mesmo lugar, esperando que eu me arrependa e volte para Ele. E no dia que eu me arrependo e volto, eu descubro que Ele nunca saiu do lugar, fui eu que saí. Não foi Deus que fugiu de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. Ah, eu pequei e Deus saiu da minha vida. Não, foi você que saiu dele. Ele está lá, volte. O pai continua em casa esperando o filho que foi embora. No dia que o filho chegar, vai descobrir que o pai está lá esperando por ele. Deus está esperando por você no lugar que você o deixou. O pecado nos afasta dele, não afasta ele de nós. E Deus vem e diz: Adão, onde estás? Ele diz: eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu descobri que estava nu. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Claro. E Deus diz: como que tu sabe? Comestes o fruto que eu disse que não comesse? Ele disse: foi a mulher. Olha a mulher. Aí a mulher diz: foi a serpente. Aí a serpente diz: oxente, e agora? Eu passo para quem? Aí Deus entra em cena e começa a trazer uma coisa terrível ali no jardim: maldição. Lembre-se que a primeira palavra que Deus libera sobre o homem quando forma o homem é bênção. A Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E fez, Senhor Deus, o homem a sua imagem e semelhança e os abençoou. A primeira coisa que Deus faz quando forma o homem é o abençoar. Por quê? O maior desejo de Deus é nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas quando o pecado entra em cena, a Bíblia diz assim que a maldição entra agora em operação. Que horror, né? Olha a primeira coisa que o pecado traz: maldição. Maldição sobre a terra. Deus não amaldiçoa o homem. Deus traz punição sobre ele, perdas. Mas Deus não o amaldiçoa. Deus amaldiçoa a serpente. Deus amaldiçoa a terra por causa do homem. E diz ele: por causa do homem. A terra agora se torna inimiga. E na maldição que Deus vai trazer para a serpente, existe uma palavra de bênção ali também. Porque Deus diz para a serpente: sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Ele não estava falando de areia, ele estava falando da parte do homem que é feita de pó, que é o nosso corpo. Mas ele traz uma promessa no capítulo 3, versículo 15. Não vai para lá não precisa não. Eu ainda não cheguei onde eu quero não. Ele vai trazer uma promessa em Gênesis 3,15. Ele vai dizer assim: eu porei inimizade
entre a tua descendência. E olha que tristeza. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu formei o homem para que o homem levantasse uma descendência à minha imagem e semelhança. Mas porque o homem pecou, ele vai trazer a mesma descendência. Só que agora, Deus chama essa descendência, que nasceria de Adão e Eva, descendência da serpente. Ele diz, eu porém inimizade entre a tua descendência, Satanás. Ele não disse isso falando com Adão não, nem com Eva. Ele disse falando com a serpente. Ele chama a descendência de Adão de descendência da serpente. Aí Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira por natureza. Pastor, você não ia pregar sobre o cordeiro? Estou falando do cordeiro, calma lá. Que agonia para achar o cordeiro, deixa o bichinho lá. Eu porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. No meio de uma descendência inteira, ele disse, eu vou colocar um descendente. Eu vou colocar uma semente no ventre da mulher. E aí ele vai dizer, a tua descendência, Satanás, vai ferir o calcanhar do descendente. Mas mesmo com o calcanhar ferido, o meu descendente vai esmagar a tua cabeça. Aleluia! Depois que Deus faz isso, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 21... que agora Deus vai lidar com uma situação. Quando o homem descobriu que estava nu, ele vai costurar folhas de figueira para cobrir a sua nudez. O que isso fala? Dos nossos atos de justiça tentando tapar o nosso pecado. Mas Deus vai estabelecer aqui um princípio. A única coisa que cobre pecado é o sangue do cordeiro. É a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver a morte entrando em cena. Um animal vai ser morto. No versículo 21 diz, e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Pele de quê? Eu sei pela história, pelos manuscritos mais antigos, de que aqui se fala de peles de um cordeiro. A Bíblia fala de Jesus como o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Deus vai sacrificar um animal. Isso aqui não é o Alto da Compadecida, que tem como tirar pele sem tirar sangue, né? Sem matar. Então Deus não vai fazer isso aqui não. Deus vai matar um animal, o sangue é derramado ali no jardim, e com a pele deste animal, ele vai cobrir o pecado deste homem. Aqui está estabelecido um princípio. Aonde há pecado, é necessário que o sangue seja derramado. O sangue de um animal. Por que o sangue de um animal? O animal morto substitui o homem que deveria morrer. O salário do pecado é a morte. Para que o homem que pecou não morra, um animal toma o lugar deste homem e morre para cobrir o pecado deste homem. Aqui está o princípio. Outro princípio que Deus vai estabelecer aqui. Não tem jeito do homem ter qualquer tipo de relacionamento com Deus se não houver sangue entre ele e este homem. Tem que ter derramamento de sangue. Onde houve pecado, tem que ter derramamento de sangue. Adão aprendeu a lição. Adão aprende e vai ensinar os seus filhos. Um dos seus filhos aprendeu, Abel. A Bíblia vai falar da história de dois irmãos, Caim e Abel. Todos conhecem a história? Aguenta aí, eu sei que você hoje vai ter muita informação. Se cansar assim, você dá uma balançada, mas não perca o bonde não. Deus vai falar de dois irmãos, Caim e Abel. Caim era um lavrador, Abel era um pastor, cuidava de ovelhas. Diz a Bíblia que um dia, Abel trouxe de um rebanho do seu curral um animal, possivelmente um cordeiro, e ofereceu a Deus. Caim também veio para o culto. E ele trouxe uma cesta bem bonita que os naturalistas iriam adorar. Os vegetarianos iam adorar. Tinha fruta, tinha verdura, tinha legume. Pensa aquela cesta bonita. E diz a palavra. E atentou Deus para a oferta de Abel. Mas quanto a Caim, ele rejeitou. Por quê? O que faltava na oferta de Caim que fez Deus rejeitar a sua oferta? Faltava o único elemento que permite o homem chegar diante de Deus. Faltava sangue. Não há maneira do homem chegar a Deus sem que haja derramamento de sangue. Se eu tento chegar a Deus sem derramamento de sangue, eu estou dizendo que eu não tenho culpa diante de Deus. E diz a Bíblia que ninguém é inocente diante do Senhor. Ninguém. Deus estabeleceu esse princípio. E aqui há outro princípio que nós temos que atentar. O culto a Deus. E preste bem atenção a isso, porque isso serve para tudo. O culto a Deus não é uma proposta do homem para Deus. É uma proposta de Deus para o homem. Amém. Não sou eu que digo a Deus como é que eu vou cultuar a Ele. É Ele que diz a mim como Ele quer ser cultuado. Amém. O que eu vou oferecer a Deus? Aquilo que Ele exige.
Como é que eu vou chegar a Deus? Da maneira que Ele exige. Nós temos muito humanismo dentro da igreja ultimamente. Nós temos muita tentativa humana de tentar construir um culto a Deus. Eu digo sem nenhum medo de errar. Todos estes cultos nascidos na mente humana são abominação ao Senhor. Posso ouvir um amém da igreja? Não sou eu, é Deus que vai dizer. Quando Deus foi estabelecer o culto, até a cueca do sacerdote, Ele deu as medidas. Não foi Moisés que disse a Deus como é que ia fazer o culto, o santuário e tudo. Deus que deu tudo a ele disse: tome cuidado para fazer tudo como eu lhe mostrei. Deus nos chama a viver debaixo desta consciência. Nós tivemos aqui um momento de dízimo e de oferta. Né? Por que eu trago meu dízimo na casa do Senhor? Porque Deus mandou. Amém. Ah, pastor. Não, pastor não. Orlando. Falando aqui entre nós, você não acharia muito mais interessante se todos nós pegássemos 10% do nosso salário e ajudássemos as pessoas que estão passando necessidade com esse dinheiro? Eu acho. Mas o culto não é para mim? Amém. Eu acho. Mas Deus não me pediu opinião. Então por que você traz o seu dízimo? Porque Deus mandou. Amém. O culto não é uma proposta minha a Deus. O culto é uma proposta de Deus a mim. Vocês entendem isso? Se eu der uma de Caim, sabe o que é que Deus vai fazer? Eu posso fazer a cesta mais bonita. Gente, alguém poderia olhar para a cesta de fruta de Caim e dizer: como Deus rejeita uma coisa dessa? É a mesma coisa de você dizer: como é que Deus vai rejeitar se eu pegar 10% do meu salário e der aos pobres e não na igreja? Pois é, Ele rejeita. Pastor, e aí? E aí? Quando você chegar lá no céu, senta com Ele. Se tu tiver coragem, tutano, tu pergunta para Ele. Porque não traga esse abacaxi para minha mão, não. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E no caso, quem tem juízo sou eu. Ele é soberano e Ele quem manda. Posso ouvir um amém da igreja? Como igreja nós temos que entender essas verdades. Ele é o Senhor. Por que hoje, num dia de sol desse aqui, nós estamos aqui? Porque a Bíblia diz que eu não devo deixar de congregar. Ah, mas o senhor não achava melhor estar na praia? Claro, meu querido. Comendo um peixezinho frito, sentado, ouvindo só o barulho do mar. Claro que eu achei. E por que você não foi? Porque Deus disse que eu não devo deixar de congregar, como muita gente faz, principalmente quando eu percebo que está chegando o dia da volta de Jesus. E eu sei que está chegando o dia da volta de Jesus, e eu estou vendo um movimento terrível, diabólico, tirando o povo de dentro da igreja de congregar, e eu não sou burro nem nada, eu fico atento e digo: o que é que o chefe disse? Que eu tenho que estar na igreja. Então, solzinho, queridinho, sinto muito, fico me esperando lá na praia, eu vou adorar o Senhor juntamente com os meus irmãos. O culto a Deus é Ele que estabelece. E Ele estabeleceu um princípio: cada vez que o pecado estiver em cena, o cordeiro vai ter que morrer. E quando o homem vai levando um cordeiro para oferecer a Deus, ele colocava a mão sobre o animal, orava, passando para aquele animal o seu pecado. Bichinho, era do animal. Passando para o animal o seu pecado, e na frente deste pecador, o animal era degolado. Para que ele olhasse e visse: é você que está sendo degolado, viu? A culpa é sua. Não é do coitado do cordeiro, não. E é por isso que, principalmente o cordeiro pascal, não podia ser qualquer cordeiro. Ele tinha que ser criado dentro da casa do sacerdote. Porque na hora que ele fosse matar o cordeiro na Páscoa, ele tinha que sentir dó. Tem que ser o bichinho de estimação dele. Não é por isso que Jesus entra no templo e sai derrubando tudo e quebrando tudo? Porque o povo estava comprando qualquer cordeiro. Poxa, um cordeiro que eu comprei lá, eu mato, tem nada a ver. E aquele que você criou, desde pequenininho, dormia com você, brincava dentro de casa. Aí você junta a família todinha e as crianças chorando: pai, não mate não. O Bambi, mate Bambi não. E você lá: filho, calma, foi Deus, e lá vai. E você dizendo: a culpa é minha e sua, é o nosso pecado. Nós temos que matar. Tinha que ter dor, tinha que ter sofrimento, senão não valia. A Deus a gente não dá o que sobra, não.
A Deus a gente não dá, eu vou, se sobrar, aí eu dou. Não, não é assim não. Deus não é o resto não. Ele requer as primícias de todas as coisas na nossa vida. Se você não estiver disposto a dar as primícias a Deus, não dê mais nada não, que Ele não vai querer não. O que lhe sobra, Ele não quer. Deus não é resto, Deus não é porco. Nós temos que mudar essas coisas. Eu gosto de contar a história do menino, né? Que não queria ir para a missa, a mãe disse assim, vá para a missa. Não, eu não vou não, vá para a missa que eu vou dar 2 pratas. Uma para você comprar um picolé e a outra para você levar de oferta na missa. O menino pegou e botou uma pratinha na mão, outra prata na outra e fez carreira para a missa, lógico, para comprar o picolé. No meio do caminho o bichinho levou uma topada e caiu uma prata. A pratinha foi, caiu dentro do ralo. Ele disse, ai, a pratinha de Deus. Sempre Deus que sai perdendo, né? Ele não ia perder o picolé dele por nada. Queridos, nós temos que, quando descer a nossa pratinha, a gente diz assim, meu picolé foi embora. Porque o que é do Senhor sempre vai estar em primeiro lugar na nossa vida. Então o cordeiro tinha que ter sentido. O cordeiro tinha que ser colocado em primeiro lugar. Pois bem, Deus estabelece esse princípio. O pecado veio, um cordeiro substituiria o homem. O pecado veio, o cordeiro substituiria o homem. Nós poderíamos passar o resto da vida aqui só procurando cordeiro, mas nós vamos andar um pouquinho. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 22, quando Deus chama Abraão, depois de 2000 anos da queda do homem, Deus vai chamar um homem lá em Ur dos Caldeus. Deus vai chamar alguém, Abraão. E com ele Deus vai fazer uma aliança. Deus faz uma aliança com Abraão e Deus vai pedir um ritual de aliança. Deus vai abrir caminhos de aliança. E a proposta de Deus para Abraão era essa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu, Senhor teu Deus, vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar. Eu abençoarei quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eu vou abençoar você. Só que tinha um problema nisso. Abraão já tinha idade, já era um velho, de 75 anos quando Deus o chamou. A mulher dele, além de uma senhora, era estéril e não ovulava mais. Já tinha passado o período menstrual. E Deus disse, dos lombos de Sara, eu vou tirar alguém, e através desse, eu vou levantar a tua descendência. Vocês conhecem a história. Sara não acredita, já estava velhinha, coloca Agar na cama com o velho Abraão, gera Ismael. E o problema está feito até hoje. Né? A briga entre os árabes e os judeus vem daí. Né? E aí, ele vai... Só que Deus aparece outra vez e diz assim, eu não disse a você que não era de você, era de Sara. E Deus, através de uma teofania, Jesus aparece em forma de anjo na casa de Abraão e diz que daqui a 1 ano Sara teria um filho. E vocês sabem o que é que acontece. Ela ri, Jesus diz assim, você riu, ela diz, não ri. Ele disse, riu, ela disse, não ri. Aí ele diz, daqui a 1 ano o menino vai nascer e o nome do menino vai ser Isaac, que significa risada. Daqui a 1 ano, Sara estava com seu filhinho nos braços para a glória do nome do Senhor. O menino cresceu e chega uma certa hora que Deus vai fazer algo espetacular com Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E ele diz, toma o teu filho, o teu único filho, eu estou lendo Gênesis 22. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Olha os princípios. Teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Filho, único filho, a quem tu amas. E vai para um lugar que eu, Senhor teu Deus, vou te mostrar. E ali tu vais me oferecer esse menino em sacrifício. Abraão gela, até o tutano. Mas ele não questionava a voz de Deus. E Abraão pega um dia de manhã, pega os seus servos, pega a lenha do sacrifício, coloca sobre o ombro de Isaac, e manda Isaac levar a lenha, e junto com os seus servos, ele sai em direção a um lugar que ele não sabia onde era. Ele caminhou 3 dias. Diga 3 dias. 3 dias. Durante 3 dias, Isaac sente o peso da morte sobre ele. O lenho onde ele seria colocado em cima para ser queimado, é ele que leva, não é Abraão e nem os servos de Abraão. Não é interessante? Teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai sentir o peso da morte por 3 dias. Ao fim de 3 dias, eles chegam no pé do Monte Moriá. Quando ele chega no pé do Monte Moriá, Abraão olha para os seus servos e faz uma declaração espantosa ou doida. Ele olha para Abraão e diz assim, para os seus servos e diz, fiquem aqui, eu e o menino subiremos para adorar e depois voltaremos. Como assim? O que é que tu vais fazer, Abraão, lá em cima? Eu vou matar Isaac. E como é que tu disseste que vai voltar? Voltaremos, plural. Se o menino vai morrer,
Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus me fez uma promessa. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus disse que seria em Isaac que ele iria trazer a minha descendência. Agora Deus pediu para eu matar Isaac. Eu mato Isaac, mas eu desço com Isaac vivo, porque Deus não volta atrás na sua palavra. A Bíblia diz pela boca do autor dos Hebreus que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, mesmo que Abraão nunca tivesse ouvido falar dessa palavra ressurreição. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Você pode trazer isso para todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa: Ele me prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. A maneira que Deus vai agir, meu irmão, não é da minha conta. E eu, Kiko, não dou opinião a Ele, Ele não pede a minha. Mas Ele vai fazer. Amém. E quando tudo parecer que acabou, eu não ando baseado no que eu vejo, eu ando baseado no que eu creio. Dificuldade não é termômetro para mim, nem facilidade. Mata Isaac, eu mato Isaac. E aí, Abraão? Eu volto com Isaac. Aleluia. Amém. Aí diz a Bíblia, e creu Abraão em Deus. Amém. Isso lhe foi imputado por justiça. Uau! Diga glória a Deus. Aleluia. O velho Abraão, sem entender, sobe o monte. No meio do caminho do monte. Versículo 7 diz. Versículo 20, capítulo 22, versículo 7. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai, sabe qual é a primeira coisa que isso aqui me mostra? Aquele caminho no monte foi um caminho silencioso. Imagina o silêncio sepulcral entre Abraão e Isaac durante o caminho. Abraão estava mudo. Isaac também. Porque não parece, né? De repente, Isaac quebra o silêncio e diz: pai. Tem gente que quando fala do relato de Abraão, acha que Abraão foi dando risada para aquele monte. Até parece que Abraão era feito de alguma matéria diferente da nossa. Quando Deus nos pede alguma coisa, que a gente vai dando risada. A gente vai gemendo e chorando, mas a gente vai. Porque Ele é Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Abraão vai. No meio do caminho, Isaac olha para ele assim: painho. Ela olha assim: meu Deus, esse menino não podia ir mudo. Homem. E olha o que é que diz a Bíblia. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Dá para você sentir a dor do coração desse pai? O sofrimento dele e o menino carregando a lenha do sacrifício. Teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai carregar o peso da morte nas suas costas por 3 dias. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pergunte quem descobriu o Brasil, meu filho. Homem, me pergunta outra coisa, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe aquela pergunta que você diz assim: homem, pergunte tudo, mas isso não. Ele foi mexer na ferida de Abraão. Mas Deus não nos leva além das nossas possibilidades. Deus não nos leva por nenhum caminho para nos destruir. E na hora que o aperto vem, o socorro do Senhor vem na nossa vida. Jesus, falando neste momento, ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. O povo de Israel disse assim: tu não tens 50 anos e fala que Abraão viu o teu dia? Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. O que é que ele está dizendo? Antes de Abraão pegar Isaac para poder sacrificá-lo naquele monte, eu sou o Cordeiro de Deus, sacrificado antes da fundação do mundo. Deus, na sua soberania, abriu os olhos da fé de Abraão e fez ele enxergar algo que iria acontecer daqui a 2000 anos. E assim como João Batista fez, Abraão profetizou. E Abraão levanta os olhos para o céu e diz: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Tem nada a ver com a pergunta de Isaac. Quem faz o sacrifício é quem provê o holocausto, quem provê o animal. Ele não está falando do sacrifício de Deus, ele está falando do sacrifício de Abraão. O que Abraão está respondendo para Isaac? Meu filho, tu és um cordeiro que eu tenho para oferecer a Deus. Mas tem uma coisa: tu és o meu filho, o meu único filho, a quem eu amo, e por 3 dias tu tem carregado o peso da morte sobre os teus ombros, esta lenha que tu carregas.
mas porque eu estou dando a Deus o meu filho, o meu único filho, a quem eu amo, e este filho tem sentido o peso da morte, Deus um dia também me dará o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama, e este filho levará o lenho aonde ele será sacrificado. Eu dou meu filho a Deus, eu peço a Deus o filho dele em favor da minha descendência. O caminho estava aberto. Eu terei de Deus aquilo que Deus tiver de mim. Deus é um Deus de aliança. E aqui, Abraão leva o menino, prepara o altar, coloca Isaac sobre a lenha. Quando levanta o cutelo para matar o menino, Jesus aparece em cena. Aleluia! Diga glória a Deus de boca cheia. O que é que ele aparece? Há uma teofania. O anjo do Senhor grita. Quem é esse anjo do Senhor? É uma pré-manifestação de Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê na Bíblia essa expressão, o anjo de Yahvé é Jesus, é uma teofania. Ele grita e diz: não toque no menino, Abraão. Provastes que amas a Deus. Passaste na prova. E aí, irmãos, acontece a coisa mais espetacular que a Bíblia pode relatar no Antigo Testamento. Porque esse anjo do Senhor, que é Deus, ele grita: Abraão, porquanto tu não me negaste o teu filho, o teu único filho, eu juro, Abraão. Aleluia! Eu juro! E diz a Bíblia que porque ele não tinha um nome maior pelo qual jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele disse: eu juro por mim mesmo, Abraão, deveras te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e o teu descendente vai vencer a casa dos seus inimigos. Aleluia! O que ele está dizendo? Tu abristes o caminho, porquanto tu passastes na prova. Eu juro, Abraão, eu visitarei a tua descendência. E nesta visitação eu levantarei dos teus lombos um descendente. E a expressão que tem nesse texto é essa: este descendente entrará na casa do inimigo, arrebentará com a casa do inimigo e se colocará na porta do inimigo como vencedor absoluto. E Paulo disse: quando Deus fez o juramento a Abraão, ele não falou de descendentes como falando de muitos, mas de descendente como falando de um só. E este descendente é Jesus Cristo de Nazaré. Aí o pano de fundo começa a se formar. E Deus diz: olha, a tua descendência será peregrina na terra, e ela será cativa por 3 gerações. 4 gerações, aliás, desculpa. E o povo de Israel fica cativo no Egito por mais de 300 anos. E vocês conhecem a história? Deus levanta um libertador. Diga: Deus é soberano. Deus é soberano. E Deus levanta Moisés porque Deus disse: eu julgarei a nação que escravizar o teu povo. Eu vou julgar. Ai daquele, eu vou julgar. Deus tem uma promessa com a descendência de Abraão. Deus disse: eu abençoarei os que te abençoaram, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Deixa esse povo quieto no canto deles. Pastor, mas Jesus não veio, não passou? Queridos, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. É melhor não mexer. Sabe uma caixa de marimbondo? Deixa quieto lá no cantinho dele, não mexe não. Deixa a descendência de Abraão lá, porque o povinho que Deus abençoa é um negócio de doido. E neles as nações da terra são tudo abençoadas. A gente não teria telefone de última geração se não fosse eles, a gente não teria cirurgia de coração se não fosse eles. É tanta coisa, meu irmão, que nasceu dali para abençoar as nações da terra. Deixa eles lá no canto deles. É melhor a gente abençoar. Em caso de dúvida, Deus abençoe Israel. Amém, igreja? Fica quieto no teu canto, que eu não conheço ninguém que tenha mexido ali e não tenha rodado, não. Fica quieto. Aí Deus pega, e o povo, depois de ficar todo esse tempo no cativeiro, lá no Egito, Deus ouviu o clamor do seu povo. Aleluia! E Deus vai preparar um libertador para tirar esse povo de lá. Pastor, o senhor não ia falar do cordeiro? Estou falando do cordeiro.
Você já encontrou o cordeiro lá no Éden? Você já encontrou o cordeiro faltando na oferta de Caim? Você já encontrou o cordeiro lá em cima do monte? E em cima daquele monte, Abraão fez uma profecia extraordinária. E ali ele coloca um nome em Deus, ele chama Deus de Jirê pela primeira vez. E ele vai dizer, porque no monte do Senhor sempre haverá provisão. E Yahvé é o Jirê da nossa vida. E que provisão ele estava falando? O cordeiro é a provisão de Deus para a nossa vida. Aí Deus vai preparar Moisés. E a maneira de Deus preparar Moisés é de torar os canecos. Por quê? Porque Deus não gasta um centavo para treinar Moisés. Não é? A mãe de Moisés tinha um menino, havia um decreto do rei para matar os homens, os meninos, pelas parteiras. As parteiras não matam o menino que era bonitinho, nordestino assim, coisinha linda. Guarda o menino, depois que o menino não dá mais para esconder, a mãe faz um cesto, unta com betume, e manda Miriam colocar no rio, a irmã de Moisés. Irmã um pouco mais velha, vai colocar o cesto com o menino no rio, seja o que Deus querer. Seja o que Deus quiser nessa história desse menino. E acontece algo extraordinário, que chama a atenção de Miriam. Para quem já esteve no Egito, o Nilo está até hoje lá, o bairro dos judeus, o Egito é um pouco declinado, o bairro dos judeus ficava na parte baixa. O vale dos faraós, o lugar nobre, ficava na parte alta. E quando Miriam coloca o cesto no rio, algo chama atenção a ela. Ao invés de o cesto descer a correnteza, o cesto começa a remar contra a maré. E o cesto começa a subir a correnteza. E ela vai acompanhando esse cesto. Que negócio esquisito é esse? Queridos, isso chama-se a soberania do Deus Todo-Poderoso. Lá na frente do Nilo, banhando-se no Nilo, estava a filha de Faraó. Há uma história contada pelos egiptologistas de que essa filha de Faraó era a mulher mais inteligente que o Egito já conheceu. Ela é a única mulher cujo túmulo está no Vale dos Faraós. Só tem homem, mas o túmulo dela está ali. Foi a mãe de criação de Moisés. Ela era inteligentíssima, mas ela tinha uma frustração, ser mulher. Porque ela sabia que ela não ia ter espaço para assumir o lugar do seu pai. E ela casou, diz a história, ela casou com seu meio-irmão, irmão por parte de pai. E por quê? E esse marido dela era tapado. Pensa um cara tapado? Pronto, é ele. E ele se promovia em cima da mulher. Ele pegava as ideias inteligentes dela e passava como se fosse dele. Imagina a frustração dela, né? Aí ela tinha um sonho de ter um filho, a quem ela ensinaria tudo aquilo que ela sabia. Ela ficou grávida, ficou muito feliz. Mas na hora que ela estava parindo, e as mulheres naquela época pariam de cócora, né? Na hora que ela estava parindo, a parteira disse, é uma menina. Quando disse isso, ela travou as pernas. E ela matou sufocada a filha. Porque ela não queria de maneira nenhuma colocar mais uma mulher no mundo para ser oprimida como ela era. E ela estava banhando-se no Nilo naquele dia. Diga, Deus é soberano. Deus é soberano. E esse banhar-se no Nilo não era tomar um banho normal. Esse banhar-se no Nilo era como que um ritual, pois o Nilo para os egípcios era um deus. Enquanto ela estava se banhando no Nilo, uma das suas servas vê um cesto chegando. E ela vai olhar o que tinha naquele cesto. E quando ela abre o cesto, era um menino. Por isso o nome Moisés, as águas me deram. E essa mulher cria Moisés e o ensina em toda a ciência do Egito. Diz a Bíblia que Moisés foi ensinado em toda a ciência do Egito. Mal sabia Faraó que ele estava treinando aquele que iria dar o maior desfalque em toda a história do Egito. Ele estava treinando, gastando dinheiro, o libertador da casa de Israel. Deus não é de Torá? E o povo lá chorando, achando que Deus tinha esquecido. Deus nunca se esquece do seu povo, meu querido. Deus está trabalhando por trás da história. Deus trabalha atrás dos bastidores. Você nem está vendo o que Deus está fazendo. Aquilo que para você é destruição, fique tranquilo. Há um Deus no trono que não se ausenta dele. Ele é soberano. Espera, não terminou ainda. Moisés se levanta. Vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 12. Eu tenho que chegar em Apocalipse hoje. Você não sai daqui sem a gente chegar em Apocalipse. Vamos atrás do cordeiro. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Oh, maravilha. Por que Jesus é chamado de cordeiro? É isso que eu quero que você entenda. Para você nunca mais colocar coelhinho como símbolo da Páscoa na sua vida. O símbolo da Páscoa é este cordeiro que está lá desde o início. Começou cobrindo o pecado, mas ele vai chegar uma hora em que vai deixar de cobrir o pecado. E ele vai tirar o pecado da nossa vida para sempre.
Deus manda um juízo sobre o Egito e todos os deuses do Egito são julgados. Mas a última praga que Deus manda vem acompanhado de uma bênção. E tudo aquilo que Deus manda como bênção é bênção para quem recebe, mas é maldição para quem não recebe. É uma faca de dois gumes. E quando chega no capítulo 12, Deus vai estabelecer a Páscoa, essa festa que nós estamos celebrando hoje. E Ele vai dar uma ordem de como vai ser esta Páscoa e o que ela iria acontecer. No versículo 3 do capítulo 12, eu vou ler bastante agora, vocês vão me acompanhando aí. Diz assim: dize a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. Olha o cordeiro aqui aparecendo de novo. Um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Por quê? Porque não poderia sobrar nada deste cordeiro assado. Tinha que comer tudo. Não podia sobrar nada. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Diga, sem defeito. Sem defeito. Vocês se lembram quando Jesus é colocado diante dos que o iriam julgar? Qual é o relato que Pilatos diz? Não vejo nele defeito nenhum. Passou na prova. O cordeiro não tem defeito. Está pronto para morrer. O que é nesta linguagem Pilatos estava dizendo? Ele está aprovado para o sacrifício. Porque o cordeiro não tinha que ter defeito nenhum. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele vai emergir do meio do povo. É semelhante. Em tudo semelhante ao homem. Não é um cordeiro místico. É do meio do rebanho. Jesus foi tirado do meio do seu povo. Igualzinho a todo mundo. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não é com ovo de chocolate. O cordeiro será comido com pão sem fermento. Por que pão sem fermento? O fermento faz a massa apodrecer. O fermento levé da massa. Fermento é símbolo do pecado. Aquele povo ia ter que levar muito daquele pão para comer no meio do caminho, senão o pão iria apodrecer. Eles não poderiam colocar fermento. E as ervas amargas? É amarga mesmo, irmão. É uma erva amarga. Para quê? Para lembrar o tempo em que eles viveram no Egito. Egito é horrível. Por que vem em forma de erva? Porque mostrando que a escravidão um dia seria cortada e aquele povo seria livre. É só uma recordação. Olha o diabo entrar em cena e muda os símbolos. Hoje o símbolo da Páscoa é um coelho, um ovo de chocolate. Doce, gostoso, que a gente começa a comer e falta não parar mais nunca. É uma tristeza. Ô meu Pai eterno. Eu não sei desse negócio não, ouvi dizer. Chega, dei um goto agora aqui. Encheu a boca. Não, eu estou brincando, eu não gosto de chocolate. De chocolate, de galinha, de verdade. Vai mudando o símbolo. Por que mudando o símbolo eu mudo a mensagem? Mas bora lá, vamos continuar. Versículo 10. Não deixareis dele até pela manhã. Versículo 11. Assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eis a palavra Páscoa, Passover. Passar por cima. O anjo da morte passaria por cima. E o que impediria o anjo de entrar na casa e matar? O sinal do sangue. O sangue do cordeiro é a base da vitória daqueles que estão debaixo da proteção, mas é a base da derrota de Satanás e seus demônios. Aleluia! A carne do cordeiro tem que ser comida. O sangue é proteção. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e os celebrarei por estatuto perpétuo. Versículo 15.
7 dias comereis pães sem fermento, no primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, será eliminado do seu povo. Versículo 21 diz: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai para vós cordeiros para a vossa família e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. A proteção está no sangue. Não saia de debaixo da proteção do sangue do Cordeiro na sua vida. A única coisa que nos protege é o sangue. Enquanto aquele povo comia a carne do Cordeiro, a Bíblia diz que não havia entre eles doente, não havia entre eles necessitado. A carne é provisão para as necessidades e o sangue é proteção espiritual para a nossa vida. Até quando? Até recebermos a visitação do Deus Todo-Poderoso. Enquanto você estiver esperando Ele, coma do Cordeiro e esteja debaixo da proteção do sangue. Não saia de debaixo desta proteção, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Não saia da proteção do sangue. E continua ele: quando o Senhor passar para ferir, versículo 23, os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Há um evento e agora Deus vai estabelecer uma festa em cima deste evento. E Ele diz: vocês vão celebrar essa festa todos os dias quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der. Não deixe de celebrar. E por quê? Quando os vossos filhos perguntarem: que cerimônia é esta? Vocês vão contar toda a história. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1500 anos se passaram desde esta Páscoa até a entrada de Jesus. Aí a Bíblia diz: em vindo a plenitude dos tempos, disse Paulo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que estão escravos da lei. E quando ele assume o ministério dele, João declara: ele pode ser chamado de mestre, ele pode ser pregador, ele pode ser rabi, mas a identidade dele é uma só: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumprirá o seu ministério não é enquanto ensina. Ele cumprirá o seu ministério não é enquanto prega. Ele cumprirá o seu ministério não é enquanto cura. Ele cumprirá o seu ministério quando ele estiver derramando o seu sangue no lugar daqueles a quem ele representa. Eu e você somos representados pelo Cordeiro. Mas antes de ele subir a cruz como Cordeiro, ele passa agora uma cerimônia para a igreja. Há uma ceia que é preparada no início da Páscoa. Ele prepara esta mesa e ele diz: vocês também vão celebrar esta festa todas as vezes. Ele não disse uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por dia, mas todas as vezes, até que eu venha. Vocês vão comer o pão e vocês vão beber o cálice e vocês vão declarar que eu morri por vocês. Mas quem morreu por mim? O Cordeiro. Quem morria pelo pecador? O Cordeiro. Quem dava vida no lugar daquele que transgrediu? O Cordeiro. Então, quando eu olho para a Páscoa e eu declaro: quem é Jesus? Jesus para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro na antiga aliança, eu poderia ir agora sobre os sacrifícios levíticos. O Cordeiro na antiga aliança, ele representava uma vez por ano a casa de Israel apenas e cobria o pecado. Quando alguém pecava, pegava um cordeiro, levava ao sacerdote que cobria o seu pecado, cobria. Mas Jesus não veio para cobrir o pecado, porque aquilo que é coberto hoje é descoberto amanhã. Mas o pecado está vivo, ele está só coberto. Deixa eu dizer um negócio para você. A obra que o Cordeiro de Deus fez na sua vida não foi cobrir o seu pecado. Ele não cobriu o seu pecado. Ele arrancou o pecado da sua vida, meu querido.
Aí Paulo se levanta e diz: por isso a lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre você. Porque um morreu por todos. Logo todos morreram. Aleluia! E este cordeiro é tão poderoso, este cordeiro é tão maravilhoso, que ao terceiro dia ele ressuscitou vencedor. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu papel, ele assumiu o meu lugar. Mas o meu lugar nele não é apenas da morte pelo meu pecado, é da novidade de vida. E Paulo diz que se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã a nossa pregação, e somos os piores pecadores da terra, pois atribuímos a Deus algo que ele não fez. Mas se ele ressuscitou, e verdadeiramente ele ressuscitou, Paulo diz: nós ressuscitaremos também juntamente com ele. Ele é o cordeiro. E este cordeiro que toma desde o início, lá no Éden, ele vem como uma figura para cobrir o pecado. E agora? Não. Quem está em Cristo? O cordeiro? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O autor dos Hebreus disse que ele se ofereceu de uma vez por todas. Por que nós não fazemos sacrifício? Porque um sacrifício perfeito já foi colocado sobre o altar. E assim como Abraão pegou o seu filho, o seu único filho, a quem ele ama, e ofereceu em sacrifício, e este filho de Abraão levou o peso da morte sobre os seus ombros por 3 dias, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, o seu único filho, amado por ele e declarado do céu, e este filho que é Jesus, levou nas suas costas o lenho da cruz, morreu, e por 3 dias e 3 noites sofreu o peso da morte sobre ele. Mas glória a Deus, assim como Isaac, ou melhor, muito maior do que Isaac, porque Isaac não provou a morte, só em figura. O autor diz que em figura Abraão recobrou dos mortos, mas no caso de Jesus não foi em figura. Jesus morreu na cruz do Calvário, desceu ao inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Diz o Cordeiro de Deus. Hã? Quem é o Cordeiro? É aquele que me representa. Ei! Você sabe o que é que significa você dizer: eu aceito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Cordeiro, para que todo aquele que crê na oferta do Cordeiro não se perca, mas tenha vida eterna. É você olhar para ele e dizer: é meu substituto. Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede até hoje. Aleluia. Ele assumiu o meu pecado. Ei, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, o Cordeiro, isso não é uma figura, não. Isso não é uma figura de linguagem. É uma realidade plena. Quem era Jesus na cruz? Jesus na cruz era eu. Eu estava nele. Ei, acorda aí. Deixa eu dizer de novo. Quem é que estava naquela cruz? Quem estava naquela cruz era eu. Ei, tem alguém aqui nessa igreja? Quem estava naquela cruz não era Deus, era eu. Ei, o que acontecia naquele templo todos os dias não era um churrasco coletivo, não. Cada animal que era colocado sobre aquele altar, morto por um sacerdote, Deus não olhava e dizendo: ai, um cordeirinho lindo que alguém sacrificou para mim. Sabe por que Deus recebia aquilo? Para Deus não era um cordeiro, era um pecador. Quem eram aqueles animais mortos no templo? Deus olhava para a carinha daqueles animais e via a carinha de quem um dia levou aquela pessoa até lá. Deus não é um sádico que gosta de ver animal sendo morto. Se ele olhasse para o animal apenas como um animal, seria uma loucura. Seria um Deus sádico, um Deus sanguinário. Não! Por que aquele sacrifício aplacava a ira de Deus? Porque quando Deus olhava do céu, ele não via a cara de um animal, ele via a cara de quem ofertou o animal, morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Quando Deus olhou para a cruz, ele não viu Jesus.
Por isso que ele virou. Ele deu as costas. Quando ele olhou para a cruz, ele viu a mim. Era eu que estava ali. Porque o cordeiro representa aquele que o ofereceu. Jesus é o meu cordeiro que tirou o pecado da minha vida. Quando Jesus vai à sepultura, sou eu. Quando Jesus desce ao inferno, sou eu. Mas quando ele ressuscita dos mortos, sou eu também. E quando ele sobe ao céu, sou eu. E quando ele se assenta à direita de Deus, sou eu também. Aí Paulo diz, eu morri. Diga glória a Deus. Dê uma cutucada no seu vizinho e diga, era você, viu, meu amigo? Aí Paulo diz, eu morri. E eu estou sentado com Cristo em Deus, nas regiões celestiais. Aleluia. Eu tenho que olhar para ele como cordeiro. Como cordeiro, ele sou eu. Você entende isso? Entende? Quem entende isso? Você entende isso? Deixa isso entrar dentro de você. Aí todas as vezes que o diabo tentar levar você de volta para a velha vida, você diz, eu morri. Aquele cordeiro, Satanás, que você desejou tanto levar aquela cruz, aquele cordeiro era eu. Aleluia. Porque ele não tinha pecado nenhum. E agora, pastor? Bora lá, não terminou não. Vamos pensar nesse cordeiro lá em Apocalipse. Ele morreu, ressuscitou. Não vou entrar nem na ressurreição, que você já conhece tudo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Será que este cordeiro está esquecido? Será que acabou ali? Não. Olha, e todas as vezes que você vê a expressão do cordeiro, você tem que pensar que é você. O cordeiro é Deus me representando. Certo? Apocalipse capítulo 5. Vamos ver o que fala a respeito deste cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ok. João vai ter uma visão aqui no Apocalipse e ele tem uma visão extraordinária. Ele vê um livro selado. Um livro selado. E ele diz, era um livro selado com 7 selos. E quando João vê o livro selado, ele pergunta, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ele ouve uma voz dizer, ninguém. Ninguém ali é digno de abrir um livro e desatar os seus selos. E João começa a chorar desesperadamente. Por quê? O que é esse livro? O que são esses selos? Esse livro é uma escritura. Quando alguém comprava uma propriedade nos dias da Bíblia, ele pegava e fazia uma escritura. Na praça da cidade, levava para o juiz que ficava à porta da cidade. E aquele juiz, um ancião, selava aquela escritura. E aquilo ficava guardado com a pessoa que comprou, o legítimo dono daquela propriedade. Porque acontecia muitas vezes da pessoa que vendeu não querer entregar. Querer passar a perna no camarada, enrolar o camarada. Ou entregar só a metade. Ele tinha que manter essa escritura selada. Até o dia do juízo. Que juízo? Ele marcaria um momento em que ele iria ao tribunal juntamente com aquela pessoa que não queria entregar a propriedade e ele levava a escritura. Somente o ancião da cidade poderia quebrar aquele selo. Se o selo tivesse quebrado, ele não tinha direito porque a escritura tinha sido violada. Deus arrendou a terra aos filhos dos homens e fez uma escritura de arrendamento na glória, registrada no céu. Só que o homem passou essa terra para a mão do inimigo. E Satanás sabe que vai terminar o tempo em que ele vai ser obrigado a devolver o seu legítimo dono à escritura. E quem é o verdadeiro dono? Aquele que morreu pela terra, Jesus de Nazaré. Ele comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Ele é o Senhor verdadeiro da terra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E você acha que o diabo vai entregar de graça? Ele é ladrão, e ladrão não entrega nada. Mas há uma escritura no céu. E quem é que pode quebrar o selo da escritura? Somente o ancião de dias é que pode quebrar o selo da escritura. E quando João vê aquela escritura lá no céu, ele diz, quem é digno de quebrar a escritura para obrigar o inimigo a devolver o que é de Deus? E não foi achado ninguém digno de abrir aquela escritura. E olha o que é que diz, versículo 6. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Aleluia. Olha o cordeiro aqui de novo.
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e logo que ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, língua, povo, raça e nação, e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Solte não, Satanás! Agora, as palmavinhas sofridas essas de vocês, viu? Dê um aplauso de verdade ao Senhor, vá! Agora sim, o negócio vai mais sofrido. Você está em que planeta? Estou com vontade de sair gritando no meio da rua já. Aleluia! Abre essa boca! Deixa eu ouvir um negócio desse como quem está assistindo o Jornal Nacional. Então eu olhei, versículo 11, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles eram milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro: o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Vamos procurar mais o Cordeiro na glória, capítulo 6. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segundo ser vivente dizer: vem. O que são esses selos? Não vou entrar por eles. O juízo sobre a terra. Quem vai declarar o juízo? O Cordeiro. Não é o leão. Não é o 4º homem da fornalha. Não é o oleiro, é o Cordeiro. Por quê? O Cordeiro tem direito. O Cordeiro é dono. O Cordeiro comprou. E comprou com o quê? Comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Capítulo 12 de Apocalipse. Vamos atrás do Cordeiro na glória. Ele é o juiz. Capítulo 12. Vai falar algo extraordinário. Quem quer ser um vencedor aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Enquanto você não olhar para ele e ver nele o Cordeiro que ele representa, não há vitória para a sua vida. Pois a vitória que nós temos é dele, é por ele. Ele venceu não para ele, foi para nós. Aleluia. Ele sou eu. Quem é o Cordeiro? Eu. Eu estou nele. Porque o Cordeiro só tem valor se estiver representando alguém. E quem é que ele representa? Diga a mim. Amém. Você entende isso? E continua: não amar as suas vidas até a morte. Aleluia. Capítulo 13, versículo 8. Vai falar sobre a besta. Vai falar sobre o juízo. Sobre quem essa besta não terá vez. Sobre quem o anticristo não poderá tocar. Sobre quem o mal não virá. Todos os que habitavam sobre a terra adoraram a besta. E estes cujos nomes... Quem é que vai adorar a besta? Quem é que vai seguir a besta? Estes cujos nomes não estão escritos. Aonde? No livro da vida do Cordeiro. Você está fora, meu irmão, da turma do cão. Você está fora. Está no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro? Que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Estou fora dessa turma do cão aí. Capítulo 13. Versículo 8 nós já lemos, né? Capítulo 14. Agora que essa parte é boa. Essa parte de capítulo 14 é de torar os canecos. Vocês já vão entender por quê. Oh, coisa linda. Capítulo 14 diz assim: então eu olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome, o nome do Cordeiro,
e o nome do seu pai, Yahvé, na testa desses 144 mil. Quem são esses, gente? Eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que eu ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que tinham sido comprados da terra. Quem são estes 140 mil? Que tem o nome do Senhor, o nome do Pai do Senhor, que tem um cântico especial que só Ele sabe. Quem são esses, camarada? Versículo 4 diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não achou engano, eles são irrepreensíveis. Ele está dizendo, tem uma tropinha na terra de 144 mil, que abriram mão do casamento, que abriram mão de família, que abriram mão de sexo, que abriram mão de mulher, e para estes vai ter um negócio especial. Na testa dele vai estar escrito o nome do Cordeiro, o nome do Pai do Cordeiro. Eles vão aprender um cântico, só eles vão poder cantar, porque eles decidiram viver na terra simplesmente seguindo o Cordeiro, indo para onde o Cordeiro vai, fazendo o que o Cordeiro quer. Eles dedicaram a vida deles somente para o Cordeiro. Louvado seja Deus por estes 144 mil. Eita maravilha! O Cordeiro é digno, a Ele a glória. Há uma multidão. Lógico que esses 144 mil tem homens e tem mulheres aqui que dedicaram sua vida ao Cordeiro. Porra, paga essas verdades da Bíblia, né? Dedicaram tudo. É para Ele. Paulo está aqui, né? Orlando. Timóteo está aqui. João está aqui. Barnabé está aqui. Que coisa linda, né? Homens e mulheres que na vida disseram, não, eu quero só viver com Ele. Aí cumpre-se aquilo que Paulo disse, o solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, tudo é pelo Senhor, ele só vive para isso, é só para isso. A recompensa para o nosso trabalho no Cordeiro. Aleluia! Capítulo 15, versículo 1. Olha aqui uma outra liçãozinha de casa para você aprender por causa do Cordeiro. Diz a Bíblia, eu vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Eu vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé, junto do mar de vidro, e tinham harpas na mão. Olha o que é que eles faziam. Você guarda isso na Bíblia, você tem que aprender isso aqui, viu? Eu já desafiei o pessoal do Oposito a fazer uma canção com isso aqui. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Todo mundo no céu vai ter que aprender a cantar essa música aqui, viu? Todos nós. E olha o que é que diz a canção. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão e prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Aleluia! O cântico do Cordeiro. O cântico do Cordeiro. Nós iremos cantar o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Olha outra coisa que só quem conhece a Ele como Cordeiro vai viver. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia, aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. A noiva somos nós, meu querido.
Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Os linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado é você que é convidado para a ceia das bodas do Cordeiro. Não é a ceia do leão, é do Cordeiro. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Capítulo 21, versículo 9. Capítulo 21, versículo 9. É Bíblia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quando você pensar na Páscoa, você tem que pensar em tudo isso, viu, meu querido? Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Passou as bodas, agora a noiva é chamada de esposa. Aleluia. A rainha, a que governa junto. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Versículo 9 vai falar da noiva do Cordeiro. A noiva é noiva do Cordeiro. Você não é noiva, a igreja não é noiva do Verbo eterno. A igreja não é noiva da palavra eterna. A igreja é noiva do Cordeiro. Porque somente aquilo que saiu de Adão podia se comungar com Adão. Somente aquilo que saiu do Cordeiro pode comungar com o Cordeiro. Você foi gerado pelo Cordeiro. Você não foi gerado pelo Verbo eterno. Você é resultado do fruto do penoso trabalho do Cordeiro. Você é perdoado pelo Cordeiro. É Ele que me substitui diante de Deus. Ah, maravilha. Versículo 14. Versículo 14. Eu ia ler bastante, mas eu vou pular. Versículo 14 apenas. Ele vai falar agora do muro da cidade. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele estavam os nomes dos 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. Os apóstolos são apóstolos do Cordeiro. Eu estou falando do Cordeiro Pascal. Aleluia. Versículo 22. Nela, na cidade, eu não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. Não tem prédio lá, não tem templo. É Ele, o Cordeiro. No versículo 23, versículo 22, o Cordeiro é o templo. Versículo 23, a cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. E no versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Eita maravilha! Ele nos substituiu em todas as coisas. O sacrifício é perfeito, irmão. A Páscoa é completa. Vamos para encerrar no capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão a sua face. Olha que coisa mais linda. E verão a sua face. E na sua testa estará o nome do Cordeiro. O seu nome. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer.
Versículo 7 diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Fiquemos de pé. A obra do Cordeiro é infinitamente maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Todas as vezes que você olhar para Jesus como Cordeiro, lembre-se disso. Ele me representa. Ele me substitui. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Feche os seus olhos. Tudo que estava de mal sobre nós foi colocado sobre Ele. Assim como em Israel, os homens levavam o cordeiro ao templo para serem sacrificados, colocavam suas mãos sobre o animal, transferindo sobre aquele animal o seu pecado, a sua culpa, e Deus recebia a oferta da vida do cordeiro. A Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade nossa. Deus lançou sobre ele as nossas maldições. Aprove a Deus esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Cordeiro, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele me substitui diante de Deus. Ele me substitui diante de Deus. Por isso nós podemos dizer muito obrigado, Senhor. Que nesta Páscoa, Senhor, a revelação de Jesus como Cordeiro venha sobre a tua igreja, e esta igreja se levante, Senhor, jogando fora toda culpa, toda condenação, toda acusação, tudo aquilo que o inimigo tenta trazer, Senhor, pois o Cordeiro já cumpriu toda a lei. O Cordeiro já levou sobre ele todas as coisas. Pai, nós não somos justificados pelos nossos atos de justiça, nós somos justificados diante de Ti pelo sacrifício de Jesus Cristo como o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que veio para cumprir aquilo que aconteceu desde Gênesis capítulo 3. Ele é o Cordeiro de Abraão, Ele é o Cordeiro da Páscoa no Egito, Ele é o Cordeiro imolado dia a dia em Israel, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós estamos aqui para celebrar nesta Páscoa a nossa libertação, pois o Cordeiro nos comprou e nós somos o seu povo, e tudo isso que Apocalipse revela a respeito do Cordeiro e a respeito de quem somos no Cordeiro, nós recebemos na nossa vida. Repita após mim, diga: Pai, eu creio. Jesus é o Cordeiro que assumiu o meu lugar em todas as áreas. E crendo eu recebo o sacrifício dele em meu favor. Ele levou sobre ele todas as minhas maldições e as destruiu na cruz do Calvário. E tu aceitaste este sacrifício como um sacrifício perfeito. Eu aceito. O Cordeiro me substitui. O Cordeiro me representa. Por isso eu digo: nenhuma condenação há mais para mim, pois o Cordeiro já foi oferecido de uma vez por todas pelos meus pecados. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor.